Para mim tá muito claro que a única chance que o Bolsonaro tem de não ser preso depois de todas as delações do Mauro Cid é se ele fugir do país. E na minha opinião, ele seria covarde o suficiente para fugir. Diferentemente do Lula, que poderia ter obtido asilo político, mas optou por ficar aqui no Brasil e enfrentar a condenação. Só que para fugir, o Bolsonaro vai precisar de asilo. E para conseguir asilo, a tese que ele é um perseguido precisa prosperar na comunidade internacional. Só que o Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol na ONU, fez um discurso citando o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe do Estado. Ou seja, a comunidade internacional tem o entendimento de que Bolsonaro ele é um golpista. Então a tese do STF para prender o Bolsonaro vai ser aceita na comunidade internacional. Essa posição do primeiro-ministro espanhol frustra os planos de fuga do Bolsonaro? Você acha que ele seria covarde o suficiente para fugir do país? Ele planeja uma fuga? Deixa o seu like se você quer ele preso e se inscreva no canal. A delação do Mauro Cid, como nós já repercutimos e muita gente repercutiu, na minha opinião, ela foi um checkmate para o Bolsonaro. Ainda mais com todas as informações que nós tivemos, com minuta de golpe, reunião com os militares, e os próprios militares querem que o Bolsonaro seja preso. Querem, e a gente já sabia disso antes mesmo de ficarmos sabendo da reunião que o Bolsonaro teve com eles. Porque uma forma dos militares melhorarem a reputação e a imagem que está muito abalada é com a prisão do Bolsonaro. Só que a prisão do Bolsonaro talvez não interesse tanto assim ao PL, o partido do Bolsonaro, porque o Valdemar Costa Neto tem feito investimentos milionários na imagem do Bolsonaro e da Michelle de olho na campanha de 2024. Então, temendo que a prisão do Bolsonaro possa frustrar os planos do próprio partido, o Valdemar Costa Neto começou com um papo de ameaçar o judiciário, falando que a prisão do Bolsonaro pode acarretar em um troco. Troco de quem? E começou a falar também que o Bolsonaro, que eles estão querendo tirar a vida do Bolsonaro, estão insinuando aí uma situação bastante complicada, só para não perder o dinheiro que está sendo aplicado no Bolsonaro. Então, quando ele começa a falar que, olha, querem tirar a vida do Bolsonaro, é uma preparação para uma fuga. Porque a única chance do Bolsonaro não ser preso é fugindo do país. O PL, inclusive, teria contratado advogados especializados em direito internacional para conseguirem propagar no exterior a tese ou a percepção, a narrativa que o Bolsonaro ele é um perseguido. Inclusive propagando para órgãos de defesa dos direitos humanos. Bolsonaro, que sempre condenou os direitos humanos, agora vai apelar para a comunidade internacional de direitos humanos para falar que ele está sendo perseguido. Porque o PL ainda não sabe se vale mais a pena o Bolsonaro preso para conseguir capital eleitoral para 2024 ou solto, participando do exterior. O lance é o seguinte, se o Bolsonaro fugir do país antes de chegar a notificação, na casa dele, falando que ele está sendo processado, coisa do tipo, nem processo é aberto. Só que para isso dar certo, a narrativa de que o Bolsonaro está sendo perseguido juridicamente aqui no Brasil precisa prosperar no exterior. E não é isso que está acontecendo. Porque sem o asilo político, o Bolsonaro não tem para onde fugir. Não tem. O Lula, por exemplo, ele conseguiu, lá em 2018, um asilo, mas ele não quis. Ele quis enfrentar a condenação. Mas o Bolsonaro não tem a mesma coragem do Lula. A gente sabe que o Bolsonaro é um covardaço, o Bolsonaro ele afina, o Bolsonaro ele não é o machão que ele gosta de pregar que ele é, muito menos imbrochável e muito menos incomível. Muito menos incomível. Muito menos. Só que para fugir ele precisa desse asilo. E para ele conseguir o asilo, a narrativa dele precisa prosperar. Só que na ONU, pessoal, na Assembleia Geral que nós tivemos, que houve aquela participação do Lula, que o Lula surtou completamente os bolsonaristas, um discurso muito importante passou despercebido para os jornais e o nosso país aqui, o Brasil, que foi o discurso do Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ele é o primeiro-ministro espanhol. E é claro que o discurso dele seria um discurso bem menor diante do discurso do Lula, que foi um discurso histórico, do discurso do Biden, do alinhamento Lula com Biden. Só que o Pedro Sánchez, ele começou a falar sobre ameaças à democracia. E começou a falar de golpes de Estado, citando episódios recentes. E ele citou o 8 de janeiro. Ele falou 6 de janeiro em Brasília. Falou errado, mas ele estava falando do 8 de janeiro. E citou também os golpes de Estado que ocorreram no Gabão e em Níger. Ou seja, ele vê o que aconteceu no Brasil como um ataque antirrepublicano
mas na visão dele, antidemocrático. Portanto, ele configura o que aconteceu no Brasil como uma tentativa de golpe de Estado. E isso afeta diretamente o Bolsonaro. Porque mostra que o 8 de janeiro teve uma repercussão global maior do que nós imaginávamos. Bem maior do que nós imaginávamos. Aquilo foi caracterizado pela comunidade internacional como uma tentativa de golpe de Estado, como uma tentativa de tomada ilegítima de poder. E Bolsonaro está sendo visto na comunidade internacional como um golpista. Portanto, o mundo dificilmente vai acatar toda a história que os advogados do Bolsonaro estão levantando de que ele seria um perseguido da justiça. Não, Bolsonaro não é um perseguido da justiça. Ele tentou aplicar um golpe de Estado. Nós, na Europa, nós, a comunidade internacional, temos esse mesmo entendimento. Então, o Bolsonaro, ele fez isso, mas ele teve o golpe de Estado. O que piora ainda mais a imagem de Bolsonaro, que ela é muito ruim. A imagem do Bolsonaro, a percepção internacional do Bolsonaro, ela é péssima. Ele não teria respaldo no exterior antes mesmo do 8 de janeiro. Por quê? O Bolsonaro, temos que lembrar, nos discursos dele na ONU, os últimos dele, as participações que ele teve nos Estados Unidos, havia projeções do Bolsonaro com protestos no prédio da ONU. E a ONU permitiu que aquilo acontecesse. O Bolsonaro ele está sendo denunciado no Tribunal Penal Internacional. O Bolsonaro ele foi condenado no Tribunal Permanente dos Povos. Uma condenação simbólica, a gente sabe. Mas é uma condenação pela perseguição que ele promoveu aos povos originários aqui no Brasil, que afeta a reputação e o respaldo que ele tem na comunidade internacional. Então tem esse histórico que pesa contra o Bolsonaro, tem o 8 de janeiro a percepção internacional. Ou seja, não vai adiantar você falar que é um perseguido. Isso conosco não vai colar. E se não colar, ele não vai conseguir asilo político e não vai conseguir fugir. Ou seja, a fuga do Bolsonaro, ela também está ficando difícil. Claro que ele pode tentar se refugiar na Argentina ou qualquer buraco aqui no Mercosul, por isso que é importante tomar o passaporte dele. Quando eu vi essa declaração do Pedro Sanches, eu fiquei um pouco mais tranquilo com relação à tese do STF de prender o Bolsonaro porque ele vai ser condenado por golpe de Estado. Eu sempre argumentei que essa seria uma tese temerária, porque eu nunca vi Bolsonaro organizando, nunca interpretei Bolsonaro como alguém que organizou um golpe de Estado, porque ele nunca gostou de ser presidente, ele não tem... O Bolsonaro ele não consegue controlar a dieta dele, ele não consegue organizar a vida dele. Quem sabe, quem leu sobre os bastidores da campanha do Bolsonaro, ele não conseguiu organizar absolutamente nada. Como que ele vai organizar um golpe de Estado? Mas aí teve a delação do Mauro Cid. Tudo bem. Eu via Bolsonaro como o integrante, como o chefe de uma organização criminosa, da qual ele criou um clima organizacional que os seus subordinados pensavam dia e noite em atos ilegais antirrepublicanos, dentre eles golpes de Estado. E por isso Bolsonaro seria condenado. Seria uma tese frágil? Seria. Com a delação do Mauro Cid e a reunião, ficou mais forte a tese? Ficou. Mas os bolsonaristas já estão discutindo. Olha, só conversaram. Ter ideação não é ser condenado. E aí, tem essas discussões. Isso poderia trazer a imagem que o Bolsonaro é um perseguido. Só que como a comunidade internacional não está engolindo essa e viu o 7 de janeiro, o 8 de janeiro como sendo um episódio de tentativa de golpe de Estado, eu, por mim, tá tranquilo. Não acho que o Bolsonaro vai ter esse respaldo, ele não vai conseguir asilo e ele vai ter que cumprir a pena aqui no Brasil. Porque minha grande preocupação é Bolsonaro não cumprir a pena. E ele tem que cumprir, ele tem que pagar por tudo que ele fez no nosso país.